eu tenho relacionamento. Eu não preciso ter, que é uma coisa diferente de rede social e desse mercado digital, eu não preciso ter quantidade no meu mercado, eu preciso ter qualidade. Eu não preciso estar exposto nas minhas mídias sociais, tanto que meu Instagram é fechado. Eu preciso ter constância com o meu cliente, saber o seguinte, a hora que ele me ligar eu vou atender. O que ele me perguntar eu vou responder. Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ravel Nava e esse é mais um episódio do NavaCast, um podcast onde eu converso sobre assuntos vitais para a vida do empreendedor, com alguns dos maiores nomes do mercado. Nesses bate-papos, você vai aprender lições com cases da vida real. É o tipo de conteúdo que eu digo, muda o jogo e te leva para o próximo nível. Aqui a gente vai falar sobre gestão, marketing, vendas, saúde, alta performance e todos os temas que obviamente são necessários para a transformação dos resultados da sua empresa e, obviamente, da sua vida pessoal. No final desse episódio, eu gostaria que você fizesse um favor para mim. Vai lá no meu Instagram, que é @Ravel, com 2 L's, Nava, e coloque seu comentário dizendo como que a gente conseguiu te ajudar com mais esse episódio. Fala, galera, tudo bem? Iniciando aqui mais um NavaCast e hoje com o privilégio de ter aqui no nosso estúdio um grande amigo, para mim, um dos maiores vendedores que a gente tem no país. Um cara que quando você senta para ouvir ele, pode ter certeza que vale papel e caneta na mão, porque o MBA é certo. Marcelo Araújo, casado com a Fernanda, pai do José Vicente, perigoso. É nada, um abençoado que veio à Terra recentemente. E eu estou tendo a oportunidade de trazer para a gente poder estudar e entender a vivência que o Marcelo tem no mundo empresarial, no mundo das vendas. E, com certeza, hoje, no Brasil, um dos grandes nomes quando o assunto é o mercado de luxo. Ele atualmente está como diretor comercial do Cidade Matarazzo, um dos empreendimentos mais nobres do Brasil. Acho que está entre o top 10 aí do mundo, porque tecnologia, inovação, luxo, requinte, exclusividade se encontram nesse empreendimento. Marcelão, fiz uma apresentação aqui, foi rápida, mas vou deixar você falar um pouco aí de quem é o Marcelo. Conta pra gente. Bom, depois de tudo que ele falou, vou ter que fazer valer, né? Eu sou o Marcelo, como você apresentou. Hoje eu sou o diretor comercial do Cidade Matarazzo. Trabalho no mercado imobiliário, sou corretor de imóveis. Eu sempre brinco que você nunca vai ver uma criancinha, não sei, por enquanto não vê, né, de 10 anos de idade, se perguntar o que você quer ser quando você crescer. Papai, eu quero ser corretor de imóveis. É difícil. É uma profissão que eu tenho muito orgulho e eu ensino para todos os corretores que eles têm que ter orgulho. É uma profissão bonita. É uma profissão de vendas. E tem o Bruno Van que fala que só existe uma profissão no mundo, que é ser vendedor. Eu, desde novinho, sempre gostei de vender. Dificilmente você encontra algum amigo da minha vida que conviveu comigo muitos anos que nunca comprou nada meu. Seja uma calça jeans, seja um relógio, seja um tênis usado, seja som de carro, seja, cara, tudo que você imaginar. Eu já vendi a calça que eu tava vestido, o tênis que eu tava no pé e não fui pra festa. Porque eu estava te explicando antes da gente começar, eu gosto muito de vender. E eu tenho uma paixão tão grande pela venda que eu brinco que a comissão ela é a gasolina, ela não é o foco. Mas que meus clientes não escutem isso. Ela é muito importante também. Eu quero dizer que eles vão ouvir. Mas tem amor nas palavras. Não, tem amor. Eles entendem que assim, no foco não é a comissão, o foco é a venda. Eu gosto muito de vender, tenho uma vida, uma trajetória grande de vendas, já vendi todo tipo de coisa que você imaginar. Não foi que eu decidi que eu vou vender imóveis, não. Eu fui desenvolvendo venda na veia. E gostava de fazer essas trocas, esse escambo, troca de mercadoria, troca de dinheiro, e acaba que isso daí me motivava. E sempre quando você vai desenvolvendo, tem o comércio, tem outras empresas que você sempre... O foco é você fazer o lucro. Se você comprar barato e vender obtendo lucro. Então esse é o objetivo. E eu fui me especializando no mercado de luxo, até com uma brincadeira que meu pai me disse uma vez. Ele falava assim: meu filho, você gasta demais. Você precisa achar alguma coisa bem cara para você vender, porque para te sustentar eu não vou dar conta. E aí eu fui pensando assim, realmente, você vender o produto barato e você vender o produto caro, o trabalho é o mesmo. O ato da venda ele é igual. Você vender a kitnet de R$250 mil
que você vendeu um apartamento de 25 milhões de reais, o trabalho ele é exatamente igual. O que difere é a comissão. Então, é melhor você fazer menos vendas e vendas num VGV mais alto do que você ter que fazer muito mais vendas. E arrisco dizer, inclusive, que a venda do imóvel mais barata ela é mais trabalhosa do que a venda do imóvel mais caro. Porque aquela pessoa, às vezes, ela vai entrar mais no detalhe, ela vai É o entrar único mais dinheiro da vida dela. você está vendendo, brinca, que é o vendedor de sonhos. Você tá, muitas vezes, você tem uma responsabilidade tão grande que você não está vendendo um apartamento, você está vendendo um lar. Você tem noção da sua responsabilidade de você ajudar aquela família a escolher um lar? O lar não tem preço. E aí você entra no sentimento, você entra na emoção. Quantas vezes o cliente chora na hora da apresentação, quantas vezes na hora que executa o contrato, ou até mesmo aquele cliente que está precisando vender e você consegue vender para ele, ele chora para realizar aquele problema que ele tem que resolver ou aquela troca que ele tem que fazer. Então você está constantemente, você cria uma relação sentimental. Esses dias o Flávio, que é meu sócio na Celo Brokers, ele fez uma palestra em Goiânia e ele falando disso, da responsabilidade sentimental que a gente tem com os clientes. E acaba que você fala muito de network. Eu vejo, assisto todas as suas palestras, assisto seus cursos, sou fã do Iron, e você fala da importância do network. Agora, você já imaginou o network com sentimento? É o que a gente vive. Porque esse cliente, a gente acorda, almoça, janta, às vezes dorme. Que os nossos clientes, nesse nível desse network nosso, eles se tornam amigos. Total. Eles se tornam companheiros de vida. E aí você fazendo uma trajetória muito honesta, muito transparente, muito clara sempre com tudo, eu estou fazendo uma construção. Essa construção é de vida. Por que a minha relação com aquele cliente ela vai acabar naquele negócio? É o contrário. Amanhã ele quer vender outra coisa, amanhã ele quer comprar outra coisa. Ele quer te indicar uma pessoa. Eu até brinco, eu tenho uma visão recente, eu vou tentar organizar essa ideia, esse pensamento, que eu falo, por que você tem que lidar com mais de um corretor na sua vida? Você pode ter o corretor. Se você quiser comprar uma fazenda na Bahia, ou se você quiser comprar um apartamento em Porto Alegre, a obrigação do corretor, ele vai correr atrás, ele vai entrar em contato com o parceiro, ele vai destrinchar o mercado, ele vai te trazer todas as oportunidades daquilo que você está buscando numa mesa organizada e você vai lidar só com ele. No Brasil, a pessoa ela acha que ela tem que correr atrás de um corretor lá na Bahia para ele achar a fazenda. Mas não precisa. A profissão permite que seja eu essa figura que te representa. Desse negócio no correto, mercado que você quiser, nos Estados Unidos, na Europa. Esses dias o Flávio foi para Dubai com um cliente. Porque a figura do corretor ela precisa ser lapidada. Ele é o resolvedor, né? É o broker. Então a gente está trazendo hoje essa imobiliária que a gente criou, chama Celo Brokers. Então a gente está criar uma legião de brokers, que o broker ele nada mais é que essa figura que intermedia um aluguel ou uma venda para você. Então esse broker ele vai quebrar as suas barreiras. Ele vai quebrar as limitações que você tem de realizar o seu sonho ou o seu objetivo. E é interessante você falar isso, porque no começo da minha trajetória, né, para muita gente não sabe, mas eu comecei mexendo com o mercado internacional, né? Eu buscava uma no Paraguai e trazia para o Brasil. É internacional, né? Fora do Brasil já é internacional, lógico, não é? É tudo lógico. Como você enxerga. E eu comecei eu vendia tênis, eu vendia calça jeans, vendia carteira, vendia boné, aí fui para celular. E chegou num tempo que eu tinha vários clientes que os caras queriam comprar carro. Eles me ligavam, Rafael, onde é que eu consigo tal carro? Eu não vendia carro, mas eu sabia quem vendia. E eu ia atrás, porque se tornou uma relação de confiança que hoje, né, conhecendo os termos e olhando de forma mais científica a venda, eu tinha clientes que o meu LTV era absurdo, porque o cara começava comprando tênis comigo e no final das contas eu estava levando ele para comprar até imóvel. Eu fazia esse papel porque era uma relação de confiança. Né? E a maneira como você fala, para mim, de toda essa aula que você já deu sobre ser um resolvedor e de uma ponta a outra, é uma relação de confiança a venda, né? Você tem que transmitir essa confiança para quem está do outro lado, né? Não é a venda a qualquer custo, né? O brasileiro, ele é um ser que ele é muito desconfiado. Eu até, usando o exemplo dessa semana agora, essas tragédias no litoral, o pessoal vendendo água a R$93. A minha leitura disso é que o Brasil é uma selva tão complicada que é cada um por si.
você está tentando resolver o seu, da sua família, porque você não sabe o dia de amanhã, nessa nossa insegurança cultural. A gente tem medo do amanhã. Quando você vai para... A gente brinca assim que no mercado americano são vários navios de cruzeiro gigantescos num mar calmo. Então se você sai numa lanchinha, você olha para aquele navio daquele tamanho e você fala, nossa, eu nunca vou concorrer com ele. A lanchinha não incomoda. Você pega na Europa, é meio muito parecido, mas são os barcos mais estilosos, mas também grandes. E você tá ali na sua pranchinha. O Brasil não. É um bando de lancha num mar maluco, numa tempestade. E é cada um por si. Você não tá vendo os grandões, tá todo mundo com medo de todo mundo e esse mar ele é inquieto. É uma tempestade. E por isso as pessoas elas querem se aproveitar dessa oportunidade e resolver. É a sensação, resumindo, parece que o brasileiro ele quer se resolver num negócio só. Você vai fazer uma cotação do eletricista, o cara te taca a cotação lá em cima para fechar lá embaixo. Você vai fazer uma cotação de qualquer coisa. Se você fizer um marceneiro, ele vem com um orçamento lá em cima e você vai ter você tem essa negociação constante, árdua, e te cansa ela. Por que a pessoa não vem logo com o preço que ela quer fechar? E quebra a confiança, né? É porque ela quer se resolver naquele negócio. Porque às vezes, de 20 que ele atende, tem um que paga o preço cheio. A gente estava conversando aqui antes, né? Você falou, você fez uma construção de uma frase, depois vou até pedir, mas depois que eu falar, eu quero que você fale lá de novo, porque foi muito interessante. Eu falo que numa negociação, uma relação, porque uma negociação é uma relação, tem que se ter admiração, tem que se ter respeito e tem que ter uma comunicação clara. Quando você está negociando ou se relacionando com qualquer pessoa, até com a tua esposa, cara, tu casa geralmente com a pessoa que você admira. Se você admira, você respeita, e para que isso seja uma coisa de longo prazo, tem que ter uma comunicação transparente. Então, muita gente hoje acredita que fazer uma venda é tentar colocar a maior margem possível dentro daquela negociação. E eu falo que mora um erro grande nisso, como vendedor, porque você precisa ter uma precificação muito correta para que o seu preço não seja 10 mil para o A e o mesmo produto para o B ele valha 5 mil, até porque o mercado se converse. Né? Então, se você quiser construir um negócio perene, uma relação de confiança, que tem admiração, você tem que ter uma comunicação transparente. Semana passada, a gente está aqui ampliando o nosso escritório, eu estava negociando móveis, né, com uma pessoa, a gente já fechou com um outro, mas para ter um parâmetro de orçamento, eu trouxe essa empresa, que é até de fora de Brasília, e eu estava negociando, ela falou assim, fica, sei lá, 240 mil, as suas cadeiras e tudo mais. Aí eu falei assim, cara, eu achei muito alto, porque eu já fiz outra cotação e tá, sei lá, 60% desse valor aí a menos, né, 40% a menos, 60% do seu valor. Não, mas é assim e tudo mais. Aí eu falei, não, então faz o seguinte, para mim não dá, realmente está muito fora do nosso orçamento. Aí o gerente me ligou e falou assim, Ravel, o nosso vendedor aqui, ele se atrapalhou nos preços e na verdade não é 240, a gente consegue chegar até em 180. Aí eu falei assim, de 240 para 180 tem uma diferença absurda, mas nem que agora fosse 150, eu quero seguir, porque quebrou um princípio muito forte, que era o quê? Confiança. Então, não sei se ele tentou rampar o preço demais para ver se colava, ou se realmente foi uma falha, que foi uma falha grave, mas eu externalizei isso pro cara. Eu falei, preciso te dar um feedback, porque eu como empresário, se um vendedor meu fizesse isso, eu queria isso de retorno para mim. Mas quebrou uma relação de confiança, porque o over ficou muito grande agora em cima desse produto. Então, você que vende imóveis de valores astronômicos, né? Eu falo astronômico porque a gente pode depois abrir aqui um pouco do que você tem feito no dia a dia. Tudo depende do valor de referência. Depende do valor, exatamente. Quem falou isso para mim, sabe quem foi? O Ferreirinha. O Ferreirinho. Então, é porque você está referenciando com o mercado local. Verdade. Se você dolarizar, ele é de graça. É barato. De graça. É de graça? É de graça. Se você dolarizar, eu tô te vendendo a $1.000 o pé. Isso, $1.000 o pé, você não compra nada em Sunny Isles. Você nem chega em Balrava. Boa. E só que sem nada dentro. Tô falando no concreto. E eu vou te entregar envelopado de madeira, com mármore, com eletrodomésticos Miele, com automação, com iluminação, com tudo isso, com privadas Toto, isso no mesmo preço. Então, se você se referencia para este nível de produto, ele é muito barato. Boa. Preço astronômico seria um preço assim, se você pegasse o mesmo produto e aí você coloca um preço maior, talvez, dessas cadeiras. Na verdade, não tem nem nada que é caro e barato, né? Caro é aquilo que não dá o resultado baseado naquilo que você comprou. Mas para a gente entender na parte de imóveis, até porque eu quero que você conte que você foi um dos brasileiros que desbravou a venda de
vários imóveis. Eu lembro que você me falou até o número em Miami, a quantidade de imóveis que você vendeu, né? E eu quero que tu fale a idade que tu foi para lá e a tua ponte aérea entre Brasil e Miami, porque inacreditavelmente tu tem uma determinação absurda, né? Tu tava com quantos anos na época que você tava nessa ponte aérea? Quando eu fui para essa ponte aérea foi em 2011. Eu tinha 28. Uau. 28. Até isso foi uma pauta ontem em casa, porque nós constantemente avaliamos a possibilidade de passar mais uma temporada fora. E essa temporada fora, quando eu fui a primeira vez, foi em 1998. Eu tinha 15 anos de idade e meu pai, na época, começou a fazer trading de arte. Ele foi para uma viagem a Nova York, comprou um quadro, trouxe esse quadro para o Rio de Janeiro, vendeu por um valor, vamos dizer assim, 5 vezes o que ele pagou. Uau. E ele começou a buscar obras de arte nas viagens dele pelo mundo e negociar essas obras. Então nós pensamos em abrir uma galeria de arte em Miami para poder achar essas obras de arte desses outros artistas e comercializar no Brasil. Isso foi um grande motivo que nós fomos para Miami em 1998. Então eu fui para lá, mudei, estudei na high school e isso mudou minha vida. Naquela época, eu até arrisco dizer que hoje em dia não mudaria mais tanto quanto mudou para mim. Porque vocês vão ter que lembrar, a gente vai volta no tempo, bota uma vinheta. Nossa internet era discada. Hoje em dia, você falar com uma criança, ela não sabe o que é isso. Aí era um barulhinho que era... Conectou. Você fala isso com uma criança hoje, ela fala, que é isso, papai? Você tá maluco? Aí você fala assim, igual, é muito engraçado você perguntar pro seu filho o que é um VHS e vai achar que é uma sigla de alguma coisa. Eu tô ouvindo o barulho aqui. Se você perguntar o que é uma ficha telefônica, não sabe nem o que é um orelhão. Cartão telefônico. Cartão telefônico. Então, quando eu fui para Miami em 1998, a internet era discada. A minha comunicação com meus amigos era um Mirk. E tinha um outro aplicativo chamado ICQ. Naquela época não sei nem se chamava aplicativo. Era um programa. Um sistema. Então você estava num momento que eu não tinha comunicação com o mundo. O Brasil, se vocês lerem uma história, o Brasil, nós estamos vivendo agora a primeira geração educada, globalizada do Brasil. Nós não tínhamos acesso à informação. Nós tínhamos os livros da escola, mas nós não tínhamos internet. A internet nasceu em 94. Foi para o mundo em 98. Foi estourar American Online. Foi estourar e-mail. Você não tinha. Era fax, era telefone. Então, olha a responsabilidade que nós estamos vivendo hoje. Aí eu vou entrar num outro ponto para você super interessante que eu falo da minha vida. A primeira vez que eu fui a São Paulo foi no ano 2000. Eu tinha voltado de Miami. Esse menino já não era mais a mesma pessoa. Eu ouvia hip hop. Eu conhecia Tupac. Eu cantava Changes. Ninguém sabia o que era isso. Aqui era axé daquela como é que é? Essa é a galera do avião. Eu voltei de Porto Seguro. Então, eu cheguei com CD. Eu trouxe um toca-CD do carro, que ele descia à frente dele, entrava o CD. Aquilo ali era cantada para conhecer menina. Mostrar o som do carro. Que isso? Eram umas coisas que, igual, como é que a gente mudou? Aí, esse menino nunca mais foi o mesmo. Porque eu descobri moda, eu descobri música, eu descobri cultura, eu descobri um mundo que eu falava assim, gente, eu tinha uma namorada quando eu fui para Miami, a gente terminou, eu quase morri, né? Eu gastava, você falou do cartão telefônico, eu tinha uma mesada de $100 por semana que meu pai me dava. Eu gastava de ligação para essa minha namorada. E aí eu fui descobrir que o meu namoro tinha terminado uma semana depois. Porque foi quando a gente se falou pós-carnaval, houve um delay. Aí quando ela me falou assim, olha, eu passei o carnaval na Bahia, eu conheci uma pessoa e eu tô namorando. Eu falei, mas a gente não já tava namorando? Ela, já, mas a gente terminou na semana passada. Aí eu falei, nossa, mas eu nem fiquei sabendo, né? Talvez se ela tivesse me mandado uma carta, ainda teria demorado uma semana para chegar. E eu fiquei sabendo, achei interessante aquilo. Mas quando eu voltei, falava uma questão de experiências. Então eu voltei, eu fui para São Paulo, no ano 2000. Olha, eu cheguei em São Paulo, Brasília tinha Triton, Vidibula, Zump e Fórum. Era só. Todo mundo no aniversário ganhava uma Polo da Zump, ou era alguma coisa dessas marcas. Elas dominavam o mercado. Eu cheguei em São Paulo, e aí conhecendo pessoas lá,
Eu fui na Daslu. Tinha um barco dentro da loja. Tinha um helicóptero dentro da loja. O café custava R$ 35. Eu convidei uma menina para tomar um café. Eu gastei R$ 50 para tomar um café. Mas valeu. Aí eu vou entrar no ponto que eu tô te falando de você falou de preço astronômico. Eu tive uma experiência inesquecível. E é isso que vale nos dias de hoje. Só que o que mudou de lá para cá? O mundo globalizou nesses 20 anos. Cara, não sei se é só com você ou se quem está nos assistindo. Tá todo mundo esquiando até hoje. Eu acho que tem neve o ano inteiro. Não, vou te falar uma coisa. Eu devo ser um péssimo empresário, um péssimo corretor de mão, que eu não tenho dinheiro para estar esquiando até hoje. E o pessoal tá todo mundo lá, cara. Ó, eu não vou falar o nome, mas é um amigo como nosso que nos apresentou. Vou preservar. Ele mandou uma mensagem hoje falando assim, ó. Gente, bom dia. O ano começou. Agora é hora de levar a sério. Cara, eu fico pensando... Você pensa o seguinte. Tava todo mundo em St. Moritz. Aí você tem que estudar onde é que fica isso, né? É na Suíça. Tava todo mundo em Courchevel. Tava todo mundo em Salvador. De repente... Não sei se no seu Instagram isso também aconteceu. Todo mundo apareceu no Rio de Janeiro. Mas foi todo mundo que estava em Salvador, estava no Rio de Janeiro também. E eu falei, gente, eu tô trabalhando errado. Eu tô errado, eu tô fazendo alguma coisa errada. Como é que essa fatura vai chegar para essa galera, não vai? Vai, com certeza. Então, porque para mim, assim, eu fico preocupado. Aí eu voltando, te falando assim, nesses 20 anos, o Brasil viajou. O Brasil descobriu Paris, o Brasil descobriu Nova York, o Brasil descobriu Miami, o Brasil descobriu Las Vegas, Tava todo mundo em todos os lugares. Consequência disso, essa globalização foi geral. Hoje, quando você vai num restaurante em São Paulo, a mesma experiência que você tem em Paris é a mesma experiência que você tem em Nova York. É o mesmo cara cortando a carne diferente e jogando um sal assim, ou então botando fogo na sobremesa. Até o próprio insumo, né? Globalizou. Então, hoje em dia, tá difícil você surpreender alguém. Tá difícil você trazer o CD com som que faz assim. Tá cada dia mais difícil, porque você tá difícil se atualizar. Você tem que correr. Você mal dorme hoje. Se abre o negócio, a velocidade da informação. Ontem, isso é de verdade, não é true story. Eu cheguei lá em casa, eu achei, mexendo com o negócio, hoje em dia a televisão é totalmente internet. Quem assina a TV a cabo hoje em dia está desatualizado. Tá. É só aplicativo e internet. Aí tava meio lenta. E eu sou da velha guarda, eu fui fazer um teste de velocidade na minha rede, né? Eu sei fazer isso, eu garanto que 98% das pessoas não sabem. Não. Mas eu sei. Speed test. Speed test. Isso eu estou te falando sério. São poucas pessoas que sabem fazer isso. Qual a velocidade da internet lá de casa? Cai para trás, velho. Deu no speed test 548 mega. Falei, cara, eu nem sabia que eu tinha contratado um pacote desse. O velocímetro do negócio ficou batendo lá embaixo, assim. E, gente, eu não sabia nem que a internet já estava nessa velocidade. É muito rápido. Muito. Eu sou da época, nostalgia aqui, que você deixava o computador ligado a noite inteira baixando uma música. Você passava a noite inteira o buffer enrolando ali assim, pra você escutar a música no dia seguinte. Torrent. Eu sou da época que você tinha que comprar um CD inteiro pra ouvir uma música. Você ficava ouvindo ela 10 vezes, né? Era número 7, geralmente. E agora tá super legal no Spotify o seriado do Spotify na mesmo, Netflix, na Netflix. Seriado maravilhoso. Você vendo que é tudo velocidade da informação. Qual foi a minha conclusão com esses 20 anos? Hoje, tá muito difícil você oferecer uma experiência disruptiva para alguém. Se você oferecer algo que as pessoas não estão vendo. Aí eu brincava assim, quando eu estava ali vendendo, aquilo que eu senti na Daslu era o que eu queria fazer o meu cliente sentir. Era a nossa conversa aqui sobre o mercado imobiliário de Brasília. O que você quer oferecer para o seu cliente? Daslu. Isso seja Foi a referência. Uma referência. Se eu chegar para você e te falar aqui agora, Ravel, eu brinco isso em São Paulo, né? Vou brincar em Brasília, vai doer mais. Madonna te ligou, quinta-feira. Ravel, tô chegando amanhã em Brasília. Vou passar o fim de semana aí. Me hospedo aonde? E aí, Ravel? Qual a tua dica pra Madonna? É pra eu responder? É?
Eu vou ligar para o Marcelo Araújo e Não, pedir para você eu receber quero ela na que você sua dê uma casa. dica de hotel para ela em Brasília, para ela ficar de sexta a domingo. Cara, Então não precisa responder para você não se comprometer com o mercado. Ravel, vamos oferecer para ela na sexta-feira à noite uma experiência. Onde é que a gente vai levar ela para tomar um drink, um lugar legal? Você vai parar e na hora vai, onde é que eu vou levar? Madonna. Madonna. A régua é muito alta, né? Então tá. Esquece Brasília. Vamos para São Paulo. Porque a minha brincadeira é lá. Eu falava isso. Madonna tá chegando. Onde é que ela se hospeda em São Paulo, Ravel? Normalmente você ia falar o nome de alguns hotéis. Sim. Mas que hoje você tem o Rosewood. Que aí vai ser experiência. Por quê? Porque a gente está voltando no tempo. Os materiais são brasileiros. Tem 450 obras de arte de 57 artistas brasileiros. Você vai ter uma comida local. Você tem para minha opinião, é o melhor arroz de pato que eu já comi na minha vida no Le Jardin. Ou então você levar ela, tem a sobremesa no Taraz, que é do Felipe Bronze, é um sorvete de macaxeira, um bolo de macaxeira, um sorvete. Macaxeira? O que é macaxeira? Eu conheço. Porque... Macaxeira é um tipo de mandioca que você faz, só que assim, a nossa experiência hoje, ela está voltando às origens. As pessoas não estão mais querendo aquela coisa mega ultra tecnológica. Elas estão querendo. Aí vem teoria Apple. É vender. É mais porquê e menos o quê. E essa é a minha meta hoje. É criar um porquê. E esse porquê eu brinco no mercado imobiliário de luxo. As pessoas elas compram porquê e elas compram romance. Tem uma história por trás. Tem né? que ter uma história. O storytelling tá aí. Não basta você entregar um produto numa caixa X por X, 4 quartos, varanda. Mas, Marcelo, eu tenho uma pontuação para fazer, né? Você falando assim, eu concordo com 100% com o que você falou da experiência e que cada vez mais é difícil surpreender o cliente. É difícil. É porque antigamente você tinha 4 calça jeans para comprar, hoje você tem 4.000. Né? Você entra na internet, você vai numa Farfetch da vida, você tem todas as marcas do mundo que te entregam no Brasil, parcelado em 10 vezes. Né? Não vou questionar o preço. A verdade é que todo mundo hoje tem acesso. O acesso está O acesso tá que aumentou. Todos, né? Então, quando o acesso aumenta, diminui a exclusividade. E surpreender fica mais difícil. Surpreender fica mais difícil. Só que eu tenho uma tese também, que é o seguinte, e aqui a gente trabalha com dos dois mercados aí do que você falou, de surpreender e de ser exclusivo. Nessa fase onde todo mundo tem acesso a comprar, também muita gente teve acesso a vender. Porque antigamente, para você abrir um comércio, era um desafio. Eu tô com 37 anos, né? Então lá quando eu tinha 8 anos de idade, eu olhava assim, ó, no colégio, falava assim, fulano, o pai dele é comerciante. Eu já achava que o cara tinha uma cadeira banhada a ouro em casa, que ele sentava num lugar diferente. Porque o comerciante, para o cara abrir uma loja, para o cara ter um aluguel, na visão da criança, né, meus pais que são funcionário público, eu tinha essa visão que era um cara rico já. Comerciante, eu já estava atrelando o cara a ser rico. Né? Então, a internet também criou possibilidade para várias pessoas venderem. Né? Tem várias pessoas ensinando, tem várias pessoas... Então, tem muita coisa acontecendo hoje, tanto na compra quanto na venda. Mas eu costumo dizer que o básico bem feito funciona. E algumas marcas, elas não têm investido em fazer o básico bem feito. Elas prometem demais e entregam de menos. E falar nunca vai ser maior do que fazer. Então eu costumo dizer que nessa terra, onde está todo mundo dizendo que sabe o que é CX, sabe o que é Customer Experience, sabe o que é a experiência do cliente, eu digo que muita gente não está sabendo nem fazer o básico, está querendo dar um passo muito além e está esquecendo de fazer o básico. Né? Isso para o ramo imobiliário, para o ramo de educação, para o ramo de várias áreas, eu penso dessa forma. Então eu costumo dizer o seguinte, se você tem uma promessa muito clara dentro do teu negócio, tá? Eu vendo essa transformação, você precisa, acima de tudo, cumprir com essa promessa. E sempre colocar a expectativa num platô que você consiga ter uma margem para encantar, que é o tão famoso over-delivery. Porque se você já faz a promessa muito alta e não entrega nem nesse platô aqui, você criou uma expectativa frustrada. Então, as marcas hoje, eu acredito que eu falo marcas, eu não vou nem falar das big techs, das bigs, enfim, que a gente tem por aí. Mas vamos falar de SMB, né, de pequeno e médio negócio, que é assim, cara, esses caras precisam olhar e falar, será que o meu cliente está tendo
um alinhamento de expectativa com aquilo que foi vendido para ele? Porque sucesso para mim é o alinhamento entre expectativa e o realizado. Será que eu estou realizando aquilo que foi prometido? Porque uma vez que isso acontece, o cliente ele já tem um nível de satisfação muito alto. Aí agora a gente vem para outra ponta, que é o encantamento. Dentro do Iron Business, que é o nosso mastermind, a gente sempre chega no questionamento de o que oferecer na próxima edição, né? Porque a gente já trouxe os melhores chefes, né, da cidade, como a gente faz em Brasília. Então a gente já serviu Vieira, já serviu foie gras, já serviu lagosta, serviu japonês. Então, como é que é o conteúdo? Como que é a experiência? E a gente chega à conclusão que a experiência que mais transforma, que mais encanta, não é aquela que a gente compra, é aquela que a gente cria. Né? E quando você falou aí do teu cliente, teu porquê, né? A gente estava antes batendo um papo aqui, eu falei assim, cara, agora você falando, cara, tem esse mercado aqui na cidade. Uma rápida pausa aqui, empresário, só para eu te fazer uma pergunta. Por um acaso você entraria no avião que o piloto não sabe para onde ele está indo e nem se tem combustível suficiente para ir para esse destino que ele nem sabe onde é? Pois é. Se a sua empresa está sem planejamento e você está preso no operacional do dia a dia, significa que a sua empresa é como esse avião. A qualquer momento pode cair. E ainda é possível que você está cansado, trabalhando mais que todo mundo na sua empresa. Ou seja, você não é empresário, você é um empresariário. Mas para te ajudar, a gente criou o Infusão 4.0, uma imersão de 3 dias, presencial, 100% focada em soluções para que o seu negócio cresça e te dê lucro. No Infusão 4.0, nós vamos te apresentar ferramentas e metodologias de forma prática sobre gestão, marketing e vendas. Ferramentas essas que façam sentido realmente para o seu negócio. São aulas criadas de empresário para empresário, um material didático impresso para você poder levar para casa e revisitar sempre que necessário, livros digitais para sua leitura e acesso ao nosso portal com diversos temas sobre gestão. E claro, um network poderoso, onde você vai poder fazer conexões e relacionamento com outros grandes empresários. Quer saber mais? Acesse infusão4.0.com.br. Se você fizer o melhor arroz com feijão de Brasília, você vai ficar rico. Olha o exemplo do Bolos do Flávio. Me veio ele na cabeça. Então, assim, se você fizer o básico bem feito, com amor e com o porquê daquilo, que é o que eu brinco, que o porquê é aquela pitada de romance. Era propaganda da Sazon, antigamente, que é o com amor. A gente voltou naquela frase que você me pediu para falar. Isso é a maior verdade em tudo na vida. Primeiro passo, você tem que provocar admiração. Com a sua admiração bem feita e consolidada, você desenvolve o respeito. Aquela pessoa, ela te admira, consequentemente, ela vê que você é uma constância, porque você pode admirar e cair. E quem gera expectativa pode criar decepção. Sim. Então você tem que tomar muito cuidado. É isso que você acabou de falar tem um termo assim, o cara que prometeu muito e não entregou, ele gerou expectativa e gerou decepção. Esse cliente dificilmente é aquele cara que você gasta X para captar um cliente, você gasta 10X para captar esse de novo. Esse cara, ele criou um bloqueio contra você. Então, no meu setor, é basicamente isso. Eu tenho relacionamento. Eu não preciso ter, que é uma coisa diferente de rede social e desse mercado digital, eu não preciso ter quantidade no meu mercado. Eu preciso ter qualidade. Eu não preciso estar exposto nas minhas mídias sociais, tanto que meu Instagram é fechado. Eu preciso ter constância com o meu cliente. Saber o seguinte, a hora que ele me ligar, eu vou atender. O que ele me perguntar, eu vou responder. A verdade. Meu pai me dizia isso. A verdade, você conta 10 vezes, a história é igual. A mentira, ela vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai mudando. E aparece. Esse cliente acabou. E em Brasília, principalmente, que parece que todo mundo mora junto, né? Você fez uma coisa em Brasília errada aqui, estão sabendo ali. Melhor mudar de cidade. Então, você prometeu demais, você não entregou, decepção, você perdeu o seu cliente. Então, se você fizer o básico, bem feito, com amor, esse cliente te deu uma oportunidade de provar o seu produto, seja ele qual for. Posso estar vendendo aqui picolé, açaí ou imóvel. Você deu ele a oportunidade, ele vai te dar a sua oportunidade. Ele provou. Experimentação. Aí, consequência, ele vai falar assim, porra, legal esse picolé do Ravel. Aí ele vai perguntar, brasileiro de novo, esse mercado não funciona no mercado americano nem europeu. O americano chama MLS. Ele é basicamente dados. E o europeu ele é mais sentimento, cultura. O brasileiro ele vai perguntar para 3, 4 amigos. Cara, tu já provou o picolé do Ravel? Aí o amigo vai falar, não. Aí ele vai te fazer, o brasileiro ele é um gênio. Ele vai te fazer uma propaganda gratuita.
Porque se ele gostou, Ele vai falar. você tem. Aí, se for mineiro, então, rapaz, você é de morrer o picolé do Ravel. Aí você ganhou mais um. Porque o seu cliente é a sua melhor referência. E aí, mas se vier um terceiro e falar mal de você, não, Ravel, o picolé do Ravel é feito com água suja. Você recua também. Então você tem que manter essas pontas organizadas, não faça com água suja, faça as coisas certinhas, você vai ter esse mar. E aí, consequentemente, você vai criar esse seu mercado. E a verdade Tem vende, tudo. né? E vende. E acabou que as pessoas elas vão começar. Só que você tem que tomar um cuidado que hoje em dia também as pessoas não estão tomando. Você não ficar maior do que você pode ser. Você não perder qualidade. Eu, no meu mercado, É um desafio. eu tenho um limite de atendimento. Eu sou um só. E eu tenho... Cara, é impressionante. A minha esposa que o diga. Eu falo com o cliente domingo à noite. Eu falo com o cliente segunda-feira, antes das 8 da manhã. E esse cara, assim, e não é uma obrigação. E hoje, basicamente, esse tipo de cliente que você atende, Marcelo, até para a gente falar do que é o cliente, né, que a gente já falou tanto, mas esses imóveis de altíssimo padrão que você vende, média de preço, para a gente entender quem é esse cara hoje. O que você está trabalhando atualmente, né? Hoje é assim... É imóveis na casa de quantos milhões? Hoje um preço médio seria na casa de 15 a 25 milhões. Dólares ou reais? Reais. 15 a 20 milhões. Esse seria um preço médio. Hoje o nosso imóvel mais em conta seria na casa de 8, 9 milhões. Quantos metros quadrados? 100 metros quadrados. É um bom preço. É um bom preço. É uma oportunidade, a gente vai falar logo após. Mas, e tem também os maiores. Eu brinco que, assim, nessa pandemia, o dinheiro... Eu tenho uma visão da pandemia, que eu acho que, assim, com todo esse auxílio emergencial, com toda essa verba que foi jogada no mercado, o que aconteceu? Ela jogou na população na classe mais baixa, que correu para o mercado, correu para a construção, correu para alguma coisa, passou na mão da classe média, que Sim. correu e comprou um imóvel, que correu e comprou um carro de luxo, que correu e comprou outra coisa, e chegou na mão de uma classe que não conseguiu gastar. Essa classe não viajou, essa classe não comprou, essa classe... Ela fica... Então, assim, ocorreu... Ele entrou na base da pirâmide, passou no meio da pirâmide e chegou na ponta da pirâmide e parou. Aí, quando você viu uma explosão no mundo de altíssimo luxo. Você não chegar numa loja da Rolex, não tem relógio. Você chegar numa loja de bolsa, não tem bolsa. Você chegar na concessionária Porsche, não tem carro. Você chegar... Isso nunca aconteceu na história. Então, realmente, essa classe, ela teve que consumir. Mas também aconteceu um fenômeno que, para o brasileiro, a gente brinca assim, enquanto o brasileiro destrói o Brasil de dia, Deus conserta de noite. O brasileiro foi obrigado a consumir Brasil. Então aconteceu um movimento aqui que eu não comprava roupa no Brasil há mais de 10 anos. Eu tive que comprar roupa no Brasil. E eu achei legal. Eu não ia para hotel no Brasil, tinha muito tempo. Você teve que ir para hotel no Brasil e você achou legal. E eu comecei a viajar para lugares como Alagoas, que eu fiquei assustado como aquilo está desenvolvendo. Como aquela água de coco é doce, como aquele coqueiro é bonito, como aquela praia é quase que deserta. E é linda, a água é quente. Aí você foi desenvolvendo lugares e eu acho que o Brasil ganhou muito com esse desenvolvimento na pandemia. E acabou que essa alta classe começou e isso puxou o preço dos imóveis. Sim. Em todo o país. Mas tinha imóvel para essa galera no Brasil? Não, existia um teto. E esse teto foi rompido. Não romperam em Brasília. Eu tenho também uma teoria porque ainda não, mas eu vou romper esse teto. Mas em São Paulo, por exemplo, o imóvel caro ele ficava na casa de 30 a 40 mil reais. Você não tinha um imóvel em São Paulo acima disso. Todo mundo vendia 25, 33, 35, 40, 41. Hoje, se você for a São Paulo, Itaim, Jardins ou Vila Nova, qualquer prédio é 45 a 55. Isso puxou naturalmente na pandemia. Cidade de Matarazzo, diferente disso? Cidade de Matarazzo pulou de 45 para 65, 70. Uau. Então hoje a gente mantém a gente tem que tanto o hotel Rosewood, ele se nivela com a diária mais cara, então a tarifa dele tem que ser a mais cara, porque é considerado um produto melhor, ele se considera.
E isso é uma estratégia de mercado. E também o preço do metro quadrado, porque é a maior dificuldade que eu tenho hoje para comercializar é explicar o que vem incluso. Normalmente, quando você compra um imóvel de uma outra construtora na planta, é a mesma coisa que você comprar um carro, ele vem com motor, ele vem com roda e ele vem com volante, mas ele vem sem os bancos, ele vem sem o cinto de segurança, sem o som, sem ar-condicionado, sem nada. Mas tem como eu andar nele assim? Não. Você comprou o carro, vai te entregar o carro. Só que você vai ter que botar o banco, você vai ter que botar o ar-condicionado, vai ter que botar o som, senão você não consegue andar no que é o quê? Que é o piso, que é o box, que é os armários, que é a louça, que é a cozinha, que são os eletrodomésticos, que é a iluminação. Nada disso vem num projeto normal, na pré-construção. O Matarazzo, tudo isso vem incluso. Cidade de Matarazzo tem residencial, tem hotel, tem comercial. Explica pra gente entender um pouco. Ele tem residencial, ele tem hotel, ele tem o comercial, ele tem o cultural, tem a Casa da Criatividade do Bradesco, ele tem um shopping, ele tem 35 restaurantes, ele tem um outro hotel que já está no mercado, já tá na mídia aí, mas a gente ainda não divulga o nome, com mais 38 suítes. Ele tem um mercado orgânico em volta. Ele tem o Aya Hub, está inaugurando agora dia 7. Uma cidade. Por isso que se denomina Cidade Matarazzo. Quantos metros quadrados é o Cidade de Matarazzo? São 50 mil metros de terreno, são 150 mil metros de obra. O VGV de um projeto desse é o quê? Olha, é muito difícil te responder essa pergunta, porque um VGV ele seria um valor de venda que ele... Lá, igual nós temos um hub que a cada 1 minuto de experiência física, eu te gero 10 minutos de experiência digital. Então, o que mais vai valer lá dentro é um aplicativo que vai gerenciar. O Alex ele veio de uma empresa chamada Consodata, ele é banco de dados comportamental. Alex é o fundador da... O fundador, o francês. Então, banco de dados comportamental. O maior VGV do Matarazzo é a informação que a gente vai ter desse público que frequenta. Então lá você tem essa parte de alimentação, de F&B, nossa expectativa é um faturamento X, de serviços prestados no complexo Y, tudo isso é que vai ser o grande valor, porque nada disso não vai ser o ABL, não vai ser a área locável, não vai ser o valor do metro quadrado de venda, porque ele não vai ser vendido, é uma loja de departamento internacional com 150 marcas. Então a grande verdade lá é o mecanismo como um todo. Para a gente ter noção, quantas pessoas vão girar lá por dia? A expectativa são 30 mil pessoas dia. 30 mil? É. Cara, assustador. Hoje, nós estamos recebendo já 1.200 pessoas dia. Isso com 20% do complexo aberto. Começou a construção da Cidade de Matarazzo quando? 2017. Aí a pergunta, como que vocês gerenciaram as emoções com pandemia? Com um projeto desse valor, dessa grandeza? Como eu te expliquei, assim, você tem que receber o mercado, e não foi nada, obviamente ninguém podia planejar uma pandemia, mas de certa forma a pandemia, hoje olhando pelo lado o lado positivo da situação, não tem, muitas famílias perderam, tudo isso que aconteceu, mas a pandemia ela te deu um senso de vida, você se sentiu mais frágil, então as pessoas começaram a se preocupar melhor com a saúde, com bem-estar, igual a gente brincou que o carioca lifestyle deu uma aula pra gente. Você fazer uma yoga, você cuidar da sua saúde mental, você cuidar de tomar um suco, fazer um esporte, isso que você vende. Não é, as pessoas elas estavam num ritmo de trabalho muito forte e eu acho que todo mundo parou e se questionou e viu o quanto nós somos frágeis. E isso trouxe ao Matarazzo um holofote, porque lá o Alex tem essa frase que ele fala, ele não vende metros quadrados, ele vende minutos de vida. Uau! Então, a intenção do Matarazzo, ela é te trazer, ela tem 5 mil metros quadrados de wellness center. Então, ela é te trazer minutos de vida, é cultura. É você dar valor na mão de obra local, é você dar valor na matéria-prima local, você dar valor na cultura local, que o brasileiro esquece. Eu brinco, nós temos síndrome de vira-lata. Nós fomos criados numa geração que tudo que era importado era melhor. Mas a gente passou por uma fase que o enlatado era melhor, que o processado, fabricado era melhor, e a gente foi desconstruindo isso. Então a gente vai voltar hoje para um momento que o quê? Que é o arroz e feijão feito com amor. Que é a natureza, é o básico. Então hoje você está voltando muito para esse porquê.
E o Matarazzo é um universo de porquês. Ele só tem romance. Ele só tem motivos, ele só tem origem, ele só tem cultura, ele só tem homenagem. Então é tudo aquilo que foi engraçado que assim, a pandemia abriu os olhos das pessoas para elas nos enxergarem. Na verdade, então, assim, obviamente, tirando toda a parte triste da tragédia, das vidas que foram perdidas, o Matarazzo, com o que ele se propunha, na verdade, ele ficou ainda mais pronto. Ele ficou ainda mais pronto, ele preparou. Foi como se assim, as pessoas hoje elas estão se permitindo enxergar com calma, permitindo botar o pé descalço na grama. É uma coisa que ninguém fazia mais. Se permitindo sentar e ler um livro. Uma coisa, eu acho muito legal quando você vai em outros países do mundo, que raramente você vê isso no Brasil, você vê as pessoas sentadas no parque lendo. Uhum. Elas têm muitos espaços desses pelas cidades, elas abrem e fazem um piquenique. Dificilmente você vê isso no Brasil. As pessoas elas não curtem o momento. Elas estão sempre com pressa. Elas estão sempre querendo conquistar, querendo fazer. Você se sente constantemente cobrado. É uma constância de insatisfação de você estar se cobrando ali de ter feito mais. É interessante quando você fala isso, porque até pra gente descansar, quando a gente para pra descansar, a gente sente culpa. A gente sente culpa, né? Então, falar assim, eu sou um vagabundo, eu tô sentado aqui descansando. Tu acredita que aqui a gente não tem esse padrão visual de vestuário, né? E eu, de vez em quando, venho trabalhar de bermuda. Não vou atender nenhum cliente, eu venho de bermuda. Aí, outro dia, eu tava andando no shopping e eu tava indo almoçar com um cliente, né? Que é um cara super próximo meu. E aí, eu falei assim, cara, eu tô de bermuda. Ele, não, vem, vamos almoçar. Aí eu fui. Aí, fui almoçar no shopping, aí encontrei um outro cliente meu. Ele falou assim, cara, tu não tá trabalhando hoje, não? Eu falei assim, não, só porque eu tô de bermuda quer dizer que eu não tô trabalhando. E, na verdade, isso tem muito a ver com a gestão da emoção, né? Porque se você não tem tempo para descansar, você não tem tempo para construir novos pensamentos, né? Tem uma frase que ela diz assim, quer construir um império? Governe-se a si mesmo. Então, se você não tem gestão da tua emoção, dificilmente você vai conseguir dar passos em direção ao teu sucesso. E é interessante isso que você fala da cidade de Matarazzo, porque vocês estão oferecendo lá esses minutos a mais de vidas e com qualidade, mas um pensamento de que tudo que eu tenho lido nos últimos anos, quem dirá nos últimos meses, fala que os grandes executivos do mundo, os grandes empresários, os grandes nomes, esses caras eles faziam coisas que eram muito caras para se tornarem os caras mais bem-sucedidos, que era dormir bem, se alimentar bem, ler e orar. Então assim, e a atividade física. Então tu olha, eu falei cara, obviamente como uma brincadeira, ironia, né? O que esses caras faziam, que eles consideravam mais importante para o sucesso deles, não custa nada. Que é você dormir bem, você se alimentar bem, fazer atividade física, meditar, orar, seja qual for, enfim, se atualizar, lendo, fazendo tudo mais. Então, o que vocês estão fazendo é trazendo um conceito, na verdade, obviamente vocês são extremamente futuristas, né? A gente tinha que gravar um outro podcast para falar de futurismo, porque tu fala, a gente já conversou muito sobre isso, até assusta, né? Mas é muito isso que vocês estão vendendo lá, estão comercializando lá. E uma pergunta que eu queria te fazer. Hoje, tu sabe de qual é salteado, qual foi a maior venda que você já fez no mercado imobiliário? Claro. E pode falar? E pode falar? Você não precisa falar o nome. Olha, concretizada hoje, a minha maior venda foi uma venda de 50 milhões de reais. 50 milhões de reais. Imóvel. Foi imóvel no Brasil ou fora? No Brasil. No Brasil. Obviamente no Mas eu pretendo que seja por pouco tempo. Eu tenho uma expectativa de bater esse recorde nos próximos dias. Para quem é bom de conta, 5% de comissão, mais alguns bônus. A gente sabe o tamanho do jogo. Ele fez alguns desses. Em Miami, quantos imóveis você vendeu? Você lembra? Você tinha me falado desse número? Nós temos um time. Esse time funciona até hoje. E que eu tenho essa sociedade com o Flávio, o Gustavo, agora o Renato, outro irmão deles, e nós criamos a Celo São Brokers, os famosos gêmeos. Os gêmeos. Qual que era o programa? Não era Big Brother? Eles eram do O positivo. Na verdade, era do H, do Luciano Huck, e virou O positivo com o Otaviano Costa. Eles ficaram muito famosos com Tiazinha, Feiticeira, e aqueles gêmeos muito fortes. Uma época que não existia... A gente passou uma fase depois deles que era bonito ser grandão. Eles eram muito grandes. E hoje em dia, o Gustavo está em Miami, o Flávio está comigo em São Paulo, e agora nós temos o Renato, que é o irmão mais velho deles. Então, nisso nós formamos... E também é bonitão. Também é bonitão. Pô, vocês estão num time lá que é brincadeira, né? Os caras são ricos, inteligentes, bonitos.
E eles são muito inteligentes, eles são muito sensitivos. Eu brinco que assim, você fala tanto de network, e esse nosso network sentimental, sensível, ele não é quantidade, ele é qualidade, ele não é falso, ele é verdadeiro. Todos os nossos clientes, eles são pro resto da vida. A gente cuida disso daí diariamente, não só muitas vezes assim, não é pelo business em si. Eu acho isso um erro de muitas empresas, que elas acham que o negócio é um só, então ele tem princípio, meio e fim. Para a gente não, a gente tem amigos e a gente conseguiu equilibrar isso com o lifestyle. Então a gente passa momentos de lazer com os nossos amigos, com os nossos clientes. Então é muito engraçado quando você faz o que você ama e você faz sem pressão, você faz naturalmente. E quando você faz naturalmente, é você, como eu falo, é como se você não trabalhasse nunca. Muitas vezes a gente está almoçando com um cliente, chorando de rir, e vai jantar com outro cliente. E qual é a tua ficha maior para até trazer para a gente? Eu queria fazer 2 perguntas. Primeiro, como é que tu faz para, num momento de lazer, falar de negócio? Porque assim, tá todo mundo rindo, mas vem cá, vamos agora lá. E aí? Vai ou não vai? Se pudesse dar uma dica para nossa audiência. Nós temos uma divisão de funções dentro do nosso grupo, que ela foi natural também, mas ela é muito clara. Eles brincam que assim, tem o good cop e o bad cop. Eu te dou uma chance de adivinhar quem é o bad cop. Então, assim, cada um tem uma função que faz melhor naturalmente. Você é o bad cop? Claro. Então, assim, eu sou o portador dessa negociação que você falou. O que pega no braço e fala, vem cá, mas e aí? Vai fechar? Não vai fechar? Você quer? Você não quer? Tá tudo bem se você não quiser. Mas se você quiser, você precisa me sinalizar. Então, esse momento é muito engraçado. Às vezes o Flávio até sai da sala. Na hora que ele vê que eu vou falar, ele sai. Mas lá, minha leitura? A gente não decidiu. Eu acho o Flávio o melhor captador. O Flávio, ele tem... Eu falo isso pra ele, então ninguém não leve a mal, não estou falando mal do meu sócio. Ele é uma criança de 12 anos. Mas ele tem 1,90 m e 100 quilos. Então, o Flávio, ele naturalmente, ele já captou cliente na garagem do prédio, no supermercado, na praia. Se você sentar para contar, venda na praia. Já fez? Você estava de bermuda no shopping e de sunga na praia. E tá trabalhando? Tá trabalhando. Mas ele foi botar a sunga para ir trabalhar? Não. Você botou a bermuda para ir trabalhar? Não. Mas você concilia. E nisso ele capta muito bem. Depois que ele capta, aí ele faz o encantamento do que ele quer. Muitas vezes você quer comprar. Pode ser divertido? Pode. Não é porque você está querendo comprar e ele está querendo vender que é uma transação tensa. Uhum. Ela pode ser feliz, você pode ser tranquilo, você pode ser sem pressa, não precisa ser numa sala fechada com papel e caneta. Não tem mais isso hoje em dia. Na hora de fechar, obviamente que existe um mediador do vendedor e do comprador. Então esse é o broker. Ele quebra barreiras. A tradução é minha. Eu não sei se a tradução de broker é essa. Eu que inventei porque eu vejo isso no dia a dia. E eu acho que eu tenho propriedade para falar o que o broker faz. Tá validado o termo. Tá, então, assim, e você quebra as barreiras. Por quê? Muitas vezes esse cara aqui fala, é isso, pronto, acabou. E você filtra. Você fala assim, cara, não vou falar isso com o cliente agora. Não está no momento propício. Timing. Eu tenho uma expressão que ela é breguíssima. Eu falo, timing é gold. Porque o timing é tudo no negócio. Se você responder muito rápido, tá errado. Se responder muito devagar, tá errado. Você não tem que sair correndo para responder. O cara te mandou a proposta. O corretor, o vendedor, ele acha que ele tem que sair correndo e levar a proposta para o vendedor. Não. Respira com a proposta, cara. Calma. Senta com ela, conversa com ela, ora, senta na grama. Ah, mas você não vai levar a proposta. Por que eu vou levar agora? Calma. Porque aí naquela hora é muito engraçado que a pessoa responder rápido, ela responde errado. É. Ela agir rápido, precipitado, você faz errado. Você já percebeu que se você pegar e falar assim, vou falar aquilo com aquela pessoa, espera um dia. Me fala se você falaria a mesma coisa. Meu pai diz o seguinte, ele fala, Ravel, não existe nada melhor que botar uma noite no meio do dia. É exatamente isso. Eu brinco, lá eu tenho uma expressão minha que eu falo assim, quando eu tô para tomar uma decisão, e eu não tô certo da minha decisão, eu falo assim, o céu tá nublado. Como assim? Cara, eu fecho o olho, eu vejo um céu cheio de nuvens, nublado. Eu não tô enxergando
Eu não estou enxergando o céu, eu estou enxergando nuvem. Eu não estou pronto para tomar essa decisão. Mas você tem que tomar a decisão hoje. Se for hoje, a minha resposta é não. Mas se você me der um tempinho, vai que o céu abre. Boa. Aí eu respiro. E aí quando você vai fazer aquela decisão, que ela tá, cara, um céu limpo, azul, com um solzão, você tem dúvida? Não tem. A Bíblia já diz, né? Então, que as coisas de Deus não acrescentam dor, dúvida. é exatamente isso. Então, aí o que eu faço? O Flávio vem, captou, encantou. Às vezes eu também capto. Eu não sou um total assim, não é que eu não faça. Todo mundo faz um pouco de tudo. Aí eu venho e negocio. Tanto com o vendedor quanto com o comprador. O comprador nem sonha os ranca-rabo que eu tenho com os vendedores. E o vendedor nem sonha o que eu tive que passar com o comprador. Não é necessária essa informação. Eu falo sempre assim, eu tenho minhas siglazinhas assim no nosso grupo, eu falo, TMI. É quando o corredor está falando demais. Too much information. Você está dando informação demais, cara. Ele não te perguntou isso. Muitas vezes, você não tem que falar demais, você tem que responder o que te perguntam. Boa. Vender não é derramar um caminhão de informação na pessoa. Esse é overselling. Às vezes você vai falar uma coisa desnecessária de você ter falado e vai atrapalhar a sua venda. Um ponto, você tocou num ponto, pra que você tocou nesse ponto? Atrapalhou. Então eu faço respondendo a sua pergunta. Tem duas perguntas que eu pulei, as vendas de Miami e essa. Respondendo a sua pergunta, eu faço essa parte do bad cop. Eu tenho que fazer isso sentado domingo de sunga. Eu tenho que pegar o cara e falar, olha só, eu gosto muito de você, mas a gente vai ter que falar sério agora. Porque uma venda é um pouco mais demorada. O cara não toma essa decisão de comprar um imóvel de 50 milhões. Não tem regra. Né? Então você pegou o cara no momento certo, já pesquisou de um lado para o outro. Não existe regra nenhuma para venda. Não existe padrão. Você me fala assim, normalmente é assim. Não, você não tem como ter essa aí. Não tem como. Às vezes a mais fácil vai ser a mais difícil, às vezes a mais difícil vai ser a mais fácil. Não tem regra. Às vezes você vai vender um prédio embolado, não sei de onde, você vai achar o cara que adora uma galinha morta, problemática, e vai vender. No sim. Às vezes você faz uma venda que você não acredita. Você faz 2, 3 dias, muda a sua vida. Você tem noção? Essa é a vantagem do corretor de imóveis. Pensa aí, corretor. 2, 3 dias você muda a sua vida. Mas e o tempo todo você está vendendo. E aí, nisso, o Renato, ele também é bem técnico nessa parte, que a gente gosta do Renato para contrato, a gente gosta do Renato para essa parte do anúncio do MLS. Ele é mais pragmático. Ele é como a gente apelida o Renato de o lobo branco. Ele é aquele lobo que ele tá andando no meio do mato, assim, ele tem aquela coisa, ele é muito os termos corretos, na forma que ele fala com você, é um charme, assim, que ele vai te apresentando. Ele sabe que é. E o Gustavo, ele é muito pós-venda. O Gustavo, ele adora, vai com o cara comprar colchão, vai com o cara comprar um carro, ele vai comprar um relógio, ele vai não sei o quê, ele vai decorar, ele vai botar o papel de parede, ele vai fazer Ele assim. é o cara do relacionamento. Muito. Ele não gosta muito daquela negociação assim, mas essa é a minha leitura. Mas é interessante essa estrutura de vocês, talvez sem vocês saberem o termo técnico, mas a estruturação comercial de vocês tem um cara que é o pré-venda, é o SDR, que é o Flávio. Ele é o cara que faz a levantada de mão. Ele qualifica o lead, ele acha o cara certo e leva para o closer. O closer é você, que tem a venda mais técnica e vai para a parte de preço com o cara. E depois tem os seus ops, que é o Renato, que faz a parte de documentação operacional. E aí, depois ainda tem o Flávio que volta a fazer outra função. O Gustavo, que ele faz a parte do farmer. Mas ele faz lá em Miami. Hoje, nessa estrutura Brasil, aí acaba que fica entre eu e Flávio ainda. Mas tu vê que tem uma estruturação que hoje a gente usa muito para varejo, para mercado de serviço, B2B a gente usa muito aqui. Mas sem vocês perceberem, obviamente que eu sei que vocês são fera das vendas, mas essa estruturação de SDR, Closer e Sales Ops, cara, ela funciona. Não, e ela é muito boa. Os três são vendedores. Os três mas são cada um cuida de um framework. E ela é muito boa que a gente brinca, porque assim, tem muitos casos de clientes que aquele cliente adora o Flávio e me odeia. E já tem aquele cliente que me ama, já não gosta tanto do Flávio. E tá tudo bem. É um perfil, Tá né? tudo bem, são os perfis. Por quê? Porque você realmente tem gente que é mais papapá. E esse sou eu. E tem gente que é mais devagarinho. Mas assim, a grande maioria sabe que quando para eu chegar, é mais essa negociação. Quando o Marcelo chegou, é papel na mesa, vamos ver.
E a gente. Só que é porque eu sou mais objetivo. Mas, obviamente, com jeito, com tudo. E sempre assim, como você vende o que você ama, como você vende o que você acredita, não existe teatro na venda. Ela então não tem o perigo de eu ter informação truncada. Então, o meu discurso é igual ao discurso do Flávio, sem a gente, não é que a gente combina, não existe não é aquela coisa teatral. Ela é muito natural. Eu acredito naquilo. Eu não consigo vender o que eu não compraria. Eu não consigo. É uma coisa. Se você me falar, pô, mas vamos vender uma kitnet virada para parede e que ela não tem o romance, ela não tem o porquê, eu não vou dar conta. Eu tenho um caso da minha irmã que ela queria comprar um flat outro dia. Eu falei, cara, tem que procurar um corretor específico desse flat. Não sou eu. Eu não sei vender isso. Agora, se eu ver uma coisa, eu amar, pode ser que o cara fale, não quero vender. Tem que acreditar, né? O vendedor ele tem que ter esse tesão no negócio. Eu falo que acreditar antes de qualquer técnica de vendas, mora um princípio, que é o cara acreditar no produto que ele está vendendo. Porque se ele não acredita na transformação do produto, é provável que na hora da venda para aquele cliente, ele vai vender com energia muito baixa. Não é nem porque ele não sabe tecnicamente, é porque ele não enxergou o valor que aquele negócio ele realmente tem naquele produto. Ou seja, a possibilidade de efetuar e ter êxito, ela é bem menor do que aquele cara que está com tesão, né? Porque quando o cara acredita... Você vê que é muito difícil existir um vendedor pessimista. É. O pessimista, ele não dá conta de E vender. vendedor, eu digo que é o seguinte, é melhor tu segurar maluco do que empurrar defunto. Que o vendedor que ele está com a energia muito baixa, ele já começa largando atrás dos demais que estão ali na frente, porque os caras estão otimistas demais. Agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Acredito que boa parte da população brasileira tem interesse nisso. O tipo de cliente que você trata, a gente está falando de pessoas que estão no topo da cadeia financeira. Esses caras, eles são 0,01% da população mundial. E a gente sabe que são pessoas quase que inacessíveis, né? Elas escolhem muito bem com que elas querem andar, elas escolhem os lugares que querem frequentar. Então, se relacionar com essas pessoas, a gente imagina que deve ter algumas peculiaridades. E aí você falou sobre network. E aonde que o Marcelo consegue se conectar com esses caras que têm um poder aquisitivo altíssimo no país? Aonde que você vai? Qual é a sua estratégia? Como que funciona isso? Existe um playbook que você sai de casa e fala, hoje vai ser assim, assado, vou viajar para tal lugar, vou para a Fórmula 1, vou esquiar. Como que funciona o teu playbook para se conectar com esse cara que é teu cliente? Uma grande vantagem, foi igual eu mencionei, nós estarmos num país que as pessoas gostam de compartilhar coisas boas. Então, um cliente meu feliz, ele me indica para um amigo dele. Legal. Me indica para um parente dele e faz outros negócios comigo. Ele tem que estar feliz e satisfeito. Então, isso ajuda muito. Talvez se fosse em outro país, não sei como seria, porque eles são mais frios e fechados. Mas isso funciona bem no Brasil. Uma coisa até que esses dias eu comentei com o Flávio, que ele comentou nessa palestra dele, às vezes o Flávio pega e ele gosta de almoçar num self-service, do lado da Paulista, num lugar assim. Eu falo, Flávio, o momento da gente almoçar é uma oportunidade da gente encontrar com alguém. Aquela velha teoria, quem não é visto não é lembrado. Total. Então eu falo, vamos almoçar num restaurante legal, a gente vai investir um pouco a mais no nosso almoço, que vai ser legal pra gente também, a gente se proporcionar um momento bacana, e a gente corre o risco de, neste local, encontrar com pessoas que são do nosso relacionamento e aquela pessoa lembra de você. E aí, quando aquela pessoa lembra, como a minha pauta diariamente é Matarazzo, é isso, é aquilo, a pessoa muitas vezes, era engraçado você perguntou de Miami, eu vendi muito Miami na academia. Eu ia pra academia, eu subia, era batata, eu subia na esteira. Aí eu tava ali na esteira caminhando. Subia uma pessoa na esteira do meu lado e falava assim, era engraçada essa pergunta, tá aqui ou tá lá? Eu escutava essa pergunta, cara, todo mundo me pergunta isso, tá aqui ou tá lá? Tipo assim, naquela época, tá aqui ou tá em Miami? Cara, tô aqui rapidamente, mas voltando pra lá. O mercado tá bombando. Cara, música pros ouvidos do investidor. Como assim bombando? Cara, aí você conta uma coisa natural. Fala, estão vendendo super bem. A gente lançou um prédio lá agora. Mal lançamos, já vendemos 30 unidades. Metro quadrado subindo. Investimento, pagamento facilitado. E uma coisa de louco. As pessoas estão comprando sem ver. Aí o cara... Pitch de vendas na esteira. Fale mais sobre isso. Aí esse cara que não queria é mais forte do que ele. Ele tem tempo, ele tem disposição, ele tem dinheiro, ele quer achar um bom investimento. E ele confia em mim. Ele sabe que eu não estou falando mentira para ele, balela. É um fato. Ele fala,
quero surfar nessa onda também. Me traz mais informações, por favor? Pronto. A gente começava, né? Aí eu vou no escritório, tomo um café, levo material, faço um atendimento e ele vai e me indica para mais 2, 3. E isso ia se repetindo. Mesma coisa São Paulo. Hoje tem uma facilidade que não tinha tanto na época de Miami, que é muito mais Instagram. Antes não tinha. Então quem já está na minha rede de relacionamento, é inevitável, quando a gente chegou aqui hoje, eu vejo a sua vida, você vê a minha vida. É como se a gente se visse sempre. Eu sei tudo que está acontecendo, eu sei a tua rotina, quando você malha, quando você nada, quando você corre, como é que é a sua relação com seus filhos, como é que é a sua relação com sua mulher, que hora que você lê a Bíblia e a igreja que você frequenta. Sem a gente se encontrar. Então, naturalmente, eu estou atualizado da sua rotina. Só que fora isso, a gente está atualizado da rotina de muita gente. E aí a pessoa vê, ela me vê em São Paulo, ela vê o negócio ser entregue, aí ela vê eu postando, vê outro postando, vê outro postando, facilita. Ela vem e me pergunta. Eu naturalmente conto como é que tá a minha vida. Olha, tô assim. E a gente vai fazendo vendas e vai conhecendo. Encontrei num restaurante um cara que eu não vejo há 5 anos. Ele pergunta do Matarazzo, eu naturalmente o convido. Cara, vem tomar um café comigo lá. Se ele vier e ele tiver com a carteira no bolso, ele vai levar. Ele vai comprar, não tem jeito. Ele vai comprar. Mas tu tem exatamente assim, tu falou do restaurante, que tu já vai intencionalmente durante o almoço. O restaurante é o que eu mais penso. Eu não penso em viagem para isso. Eu não pego e vou para Miami por conta disso. A gente vai a eventos. Então eu recebi um convite de um evento. Eu não estou muito afim de ir. Mas eu sei que aquele é um evento que eu vou encontrar com muitas pessoas que seria importante para eu encontrar. Então eu me forço a ir naquele evento. Eu sou convidado às vezes para uma palestra. Tem que estar circulando, a verdade tem que estar circulando. Quem não é visto não é lembrado. E nos locais onde está o teu perfil de cliente ideal, né? E um vai indicando para o outro e você naturalmente vai sendo apresentado, você vai conhecendo, você abre a negociação e as pessoas elas querem saber, elas têm essa curiosidade. Então abre muitas portas. Eu confesso que assim, eu sou diretor comercial do Matarazzo. Isso é uma chancela que abre uma porta. Se eu fosse diretor comercial, talvez de um empreendimento baixa renda, eu não abriria. Sim. Porque eu circulo no meio desses clientes que são um perfil do Matarazzo. Agora, se eu tivesse um produto um pouco mais, um ticket um pouco mais baixo, eu teria que circular em outros lugares. Mas é um pouco pensado, mas não é tanto. Eu não faço premeditado, porque senão você não vive. Se você não se permitir ser feliz, e acaba que assim, aqui em Brasília, por exemplo, eu fico muito em casa. Muito em casa. Você fica em Brasília segunda-feira? Segunda-feira e fim de semana. Então eu fico em casa. É um momento de você reenergizar. O próprio vendedor, ele tem que estar com energia boa. Você precisa dar uma descarregada, você precisa estar com a sua família, você precisa ter uma rotina saudável, fazer exercício físico, ter o seu momento de oração, refletir, ter a sua igreja. Para você estar, assim, você tirar... É muita energia que você troca todos os dias. Vender é uma descarga energética. Absurdo. Tem vezes que você sai, você chega em casa moído, morto, porque você é muito o raciocínio rápido, você está constantemente sendo testado. Adrenalina de negociar, né? Adrenalina. E uma pergunta, Marcelo, tu começou a vender muito cedo, né? Você falou, e você frequenta esse ambiente de vendas diariamente, a tua cabeça vive em torno disso, né? Porque você falou, né? Você tá no seu momento de descanso, mas você aprendeu a converter esse momento de descanso, às vezes tá com um amigo que tem potencial de vendas, e é uma relação muito transparente, então não tem essa tensão de estou vendendo, não é uma venda muito clara. O que o Marcelo de hoje falaria pro Marcelo que estava começando lá, sei lá, 20 anos atrás? Cara, você não vai acreditar onde você vai chegar. Não imaginava, não. O cara de 20 anos atrás, eu acho que... Eu brinco isso com um amigo meu, que eu falo que a gente traça metas e às vezes a gente vai dobra a meta. Top. Triplica a meta, arruma a meta. Então, realmente assim, eu tenho 39. Eu me considero uma pessoa super realizada. Morro de medo de você pegar... Eu tenho medo de ser me tornar uma pessoa fútil, de perder a humildade. Mas a vantagem é que a gente vai chegando num ponto hoje que eu te falei, um mundo espiritualizado. Você manter os seus amigos, os bons amigos muito próximos, manter humilde, manter o coração puro. Nem tudo é dinheiro, nem tudo é negócio, nem tudo é aquela história de tirar vantagem. Você não pode ser essa pessoa. Você tem que ser uma pessoa
que você entendeu que o plantio é constante e você vai colher, a colheita é certa. Plante sementes boas. Boa. Ande com pessoas boas. Se você é a média das 5 pessoas que você mais convive, escolha bem essas pessoas do seu lado. Pessoas que te acrescentem, que conversem assuntos legais, que não falem mal dos outros, que não tenham inveja, que você deseje o sucesso do seu irmão, que você possa ver o seu irmão prosperando. Verdade, né? Você vê o seu irmão prosperando, você olhar e ter orgulho do seu irmão como se fosse você. Então, se você tiver esses princípios, o básico do básico, tem os princípios básicos, é inevitável. Uau. Vai dar certo. As pessoas mais negativas, aquele cara que senta do seu lado, você ficou sabendo do Joãozinho, você já abre o olho para esse cara. Corta esse. Né? Não é um assunto que te acrescenta. Não é um assunto que vai te fazer bem. Você olhar e falar assim, nossa, olha lá, o cara... Quando eu brinco que tá todo mundo esquiando, eu brinco, tipo assim, me cobrando, que eu queria estar esquiando também, mas é uma questão, tipo assim, pô, que legal. Mas você admirar, admirar, respeitar e amar. Quantos vão chegar do seu lado que você admira, respeita e ama? O máximo que você puder. E é interessante porque muita gente fala assim, você conhece o amigo de verdade quando você está na crise. Na minha visão, Ravel, baseado em tudo que eu leio, a minha formação de ideia que eu tenho é que você conhece o amigo de verdade quando você está muito bem. Porque cuidar e amar de coitadinho, de vítima, é fácil. Agora, você querer cuidar e amar o herói, o líder, é muito difícil. Porque os seus amigos de verdade, eles vão aparecer quando você estiver bem pra cacete. Porque conseguir conviver com gente de sucesso não é simples, não. É fácil, porque você olhar pra pessoa e vibrar com ela junto com as conquistas dela é muito mais difícil, às vezes, do que você ajudar ela no dia que ela tá num dia triste. Então, você conhece seus amigos de verdade é quando você tá bem de verdade. Que aí você vai entender quem vai celebrar com você. É isso mesmo. E se você pudesse hoje gravar uma mensagem, essa mensagem ela vai chegar em todos os celulares do mundo, vai chegar em todas as televisões, rádio, pra gente fechar. Qual é a mensagem que o Marcelo quer deixar pro mundo inteiro? E o João Vicente, o José Vicente vai ouvir essa mensagem. Olha, eu acredito que tudo é possível. Eu acho que se você, igual eu te falei, se você trilhar um caminho bom, um caminho constante, não são os bens materiais, não são o excesso de riqueza, não são os excessos. Na verdade, assim, você ter aquela estabilidade, você cuidar bem do seu lar, você ser feliz com seus amigos de verdade, você ter momentos simples e bons, você imaginar assim, você numa fazenda, descalço, sentado, tomando água e ali comendo uma fruta saborosa. Essa é a meta da vida. Não almeje o excesso. Almeje a felicidade. Uau. Marcelão, obrigado pela tua disponibilidade, que a gente sabe aí, baseado no que a gente ouviu, que tua agenda não é fácil, mas eu tenho certeza que quem está nos assistindo, nos ouvindo, recebeu muito aí do pouco da tua experiência que tu pôde compartilhar, né? Experiência gigante, de precisar de uns 4 podcasts para poder falar de tudo. Mas gratidão e que você siga aí, meu irmão, desbravando e encorajando a gente e aumentando a nossa régua, viu? Porque eu saí daqui com o meu ponto de referência vai ficar mais alto agora. Ai. O cara já não tem o seu ponto de referência, já é o infinito. Valeu, brigadão, viu? Valeu. É isso aí. Esse é mais um NavaCast. Por favor, compartilha, comenta, curte, se move de alguma forma para que outras pessoas possam receber esse nosso conteúdo e a gente possa, assim, transformar o Brasil através da educação corporativa e desses cases reais que realmente fazem a gente refletir sobre como aplicar no nosso dia a dia. Forte abraço e até mais. E esse foi mais um episódio do NavaCast. E se você curtiu esse bate-papo, lembre de compartilhar com seus amigos e marcar Infusão 4.0. E não esquece de seguir a gente para receber mais conteúdos de empresário para empresário. A gente se vê no próximo episódio do NavaCast.